A graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos mais uma vez para cumprir o desafio que Deus colocou no coração de Ailza para que nós possamos estar a cada dia meditando mais na sua palavra. E eu e a minha parceira Ailza ficamos com Josué 1, de 1 a 9, que é justamente o início da trajetória de Josué com o povo. Ele vinha seguindo Moisés, acompanhando, ajudando ali, prestando atenção, aprendendo, sendo preparado. Porque Moisés veio atravessando o povo no deserto. E ali Josué pôde ver a rebeldia daquele povo e pôde contemplar o cuidado de Deus com aquele povo. Pôde contemplar o poder de Deus no meio daquele povo. Mas no momento que Moisés morre e Deus escolhe a Josué para que ele esteja levando aquele povo a conquistar a terra prometida, que eles vieram sendo preparados para isso, mas seria uma conquista. Deus ele começa a dizer a Josué, não tenha medo, vá com força, vá com confiança, vá com obediência, não se esquecendo, não se desviando da palavra, da lei que foi dada por Deus através de Moisés. E ele diz, seja forte e não se desvie, porque estarei contigo ali, naquela conquista. Então, a palavra que desse início é conquista, porque Josué vai conquistar a terra prometida. E Deus estará com ele se ele seguir tudo certinho como Deus mandou. Amém? Bem, dando continuidade ao que Neide acabou de falar, eu também compreendi, ao ler esse texto de Josué 1:9, o que Deus faz para com que Josué prossiga com a promessa que Deus tinha para a vida dele. Como o Neide falou, ele substituiu Moisés e Deus já sabia das dificuldades que ele ia ter em conduzir esse povo. O Senhor ele já sabe tudo que irá nos acontecer, sabe da nossa capacidade e também foi compreendido que Deus ele buscou animar Josué. Se ao lermos o capítulo de Josué 1, do 1 ao 9, a gente vai ver que entre esses 9 capítulos, Deus fala com Josué 3 vezes, dizendo a ele, seja forte e corajoso, anima-te. Então a gente vê que Deus ele está dando ânimo a Josué. E o que foi necessário para que Josué conseguisse alcançar a terra prometida foi a obediência, como o Neide falou. Ele foi obediente em tudo que o Senhor mandou ele fazer. Então, Deus ele animou Josué a todo instante. E, principalmente, Josué, ele aplicou, isso que Deus dizia para ele. Se nós formos ler todo o livro de Josué, a gente vai ver que a todo tempo Josué busca a direção de Deus, ele é obediente em tudo. Então, a obediência foi que fez com que Josué conquistasse a terra prometida. Então, nós damos a este estudo o seguinte tema: através da obediência, conquistamos a vitória. Porque ele realmente conseguiu entrar na terra prometida. Por quê? Porque ele foi obediente. Mesmo diante de um povo tão desobediente, um povo que muitos não estavam voltados para a obediência àquilo que Deus queria. Então, ao lermos o livro todo de Josué, a gente vê que foi fundamental para ele a obediência. Então, com obediência, nós conquistaremos a vitória. É preciso a gente obedecer a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe,
que possamos continuar meditando na palavra do Senhor. Como o próprio versículo 8 ele fala, né, que devemos meditar na lei do Senhor dia e noite. Que Deus nos abençoe. Boa tarde, minhas amadas. Graça e paz. Estou aqui para falar um pouco, do que eu entendi. Eu não sou muito boa nisso, não, então vamos lá. Para ver se sai alguma coisa. Que tudo seja para a honra e glória do nome de Jesus. Quero dizer que agradeço muito por essa oportunidade de poder estar junto com minha parceira Lídia Antonildes, aqui, juntas, dialogando, glorificando o nome do Senhor através da palavra dele. Muito bom. O que eu entendi foi que Moisés foi um homem escolhido por Deus para libertar o povo da escravidão do Egito. E hoje nós somos também, homens, mulheres escolhidas por Deus para evangelizar, para falar de Jesus, para que as pessoas venham ter um encontro com o Senhor. E também o que eu posso ver, que eu aprendi, foi que Moisés, ele era um homem obediente, Jesus disse a ele para subir no monte, para dar as tábuas da lei para ele. E ele simplesmente, ele obedeceu a palavra do Senhor. E que possamos também, ser obediente a tudo que o Senhor nos pedir, nos mandar fazer. Que a gente não fique perguntando, questionando, e sim que possamos ouvir a voz de Deus, ouvir o que o Senhor tem para nós e obedecer. Amém. Obrigado pela oportunidade. Olá, minhas irmãs. Estou aqui com a incumbência, de passar para as irmãs aquilo que eu aprendi essa semana com minha companheira acerca da palavra de Deus. Eu vou estar orando para a gente poder começar a falar alguma coisa. Nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, louvado, Pai, engrandecido e exaltado para sempre seja o teu nome, Senhor. Senhor, neste momento eu quero te colocar, Senhor Deus, essa palavra, que nós estaremos dando, Senhor Deus, do que foi compreendido por nós, Senhor. Que, Pai, essa palavra sirva de edificação para cada uma de nós. Obrigado por esses momentos, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Para começar, minha parceira, foi Joseí. Eu fiquei muito feliz ao saber que seria ela minha parceira, E aí, gente, a gente começou a conversar por telefone e a primeira coisa que nós fizemos foi orar e depois lermos, o texto. O texto que foi dado para mim e para ela foi Êxodo, capítulo 24, de 12 a 18, que diz assim: Depois dessas coisas, o Senhor disse a Moisés: Sobe até mim no monte e espera ali. Eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi, para que ensines a eles. Então, juntamente com Josué, seu auxiliar, Moisés levantou-se e subiu ao monte de Deus. E disse aos anciãos: Esperai-nos aqui até que voltemos. Arão e Hur ficarão convosco. Quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. E tendo Moisés subido, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu durante 7 dias. No 7º dia, do meio da nuvem, Deus chamou Moisés. Aos olhos dos israelitas, a aparência da glória de Deus no alto do monte era como fogo que consome. Mas Moisés entrou no meio da nuvem enquanto subia ao monte. Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. É um texto que falou muito ao meu coração, ao coração de Jô também, E nós demos um título para essa passagem bíblica, Colocamos assim: Moisés, um líder
um líder obediente ao seu Deus. Tiramos 4 lições. A primeira, a obediência. A segunda, Deus é um Deus detalhista. Terceiro, saber transmitir com sabedoria as ordens. E quarto, paciência. A primeira lição, né, é a obediência que Moisés teve ao receber a ordem de Deus e fazer exatamente o que Deus ordenou. No verso 12, repetindo, sobe até o monte e espera ali que eu te darei tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para que ensine a eles. No 13, ele diz assim, leva contigo Josué, seu auxiliar, e sobe ao monte. Ele obedeceu exatamente como Deus mandou. A segunda lição é que Deus é um Deus detalhista, não é? Deus é um Deus detalhista. Ele disse a Moisés que Moisés pegasse tábuas de pedra. E essa questão dos detalhes de Deus, a gente vai ver logo depois, quando ele dá as ordens a Moisés de como ele queria que fosse o tabernáculo, seguindo depois do capítulo 24. A terceira lição diz assim, a terceira lição que nós tiramos para nós, transmitir as ordens de Deus com sabedoria. No versículo 14 diz assim, disse Moisés aos anciãos, esperai-nos aqui, até que voltemos. Arão e U ficarão convosco, quem tiver alguma questão, dirija-se a eles. Então, ele falou para os anciãos que esperasse, não é? Com sabedoria, porque foi sabedoria da parte de Moisés, vinda de Deus, que os anciãos esperassem e que qualquer coisa se dirigisse a Ur ou a Arão. E a quarta lição é que a paciência, não é? Moisés sobe no monte, uma nuvem o cobre. Ali ele passou, irmãs, 6 dias aguardando a manifestação de Deus. Ao 7º dia, Deus fala para Moisés, chamando-o, não é? Os israelitas de longe contemplavam o fogo consumidor no Monte Sinai, o monte de Deus. E Moisés ficou lá durante 40 dias e 40 noites. O que aprendemos dessa passagem bíblica para os nossos dias de hoje, não é? Que temos que aplicar a palavra de Deus sempre para os nossos dias. E a primeira coisa que foi a obediência, né? A primeira lição. A obediência a Deus, aos seus mandamentos e ensinos, através da sua palavra, a Bíblia, Deus hoje nos fala através dela, da Bíblia. É o que Deus falando para a gente. Deus falou para Moisés lá com ele, mas hoje Deus fala com a gente através da palavra dele. Que sejamos como Moisés, obediente às ordens de Deus, né? Obediente ao que diz a palavra de Deus, aos seus mandamentos, aos seus ensinos e às suas promessas também, né? Que nós possamos ser fiel, não é? Obedientes a essa palavra. A segunda lição, que foi os detalhes de Deus, né? Deus é perfeito e toda a sua obra e ministério é só perfeição. Deus falou para Moisés que ele pegasse as tábuas de pedra. E Moisés obedeceu e cumpriu em detalhes o que Deus mandou. Será que hoje nós estamos sendo fiéis aos detalhes de Deus, não é? Vivemos num mundo difícil, um mundo onde tudo pode, onde as coisas são fáceis. E muitas vezes não comparamos isso à vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus isso? Deus fala em sua palavra. Quando nós precisamos de alguma resposta, nós vamos na palavra de Deus e Deus dá todo o detalhe de tudo que nós precisamos fazer. E por fim, terceiro ainda,
Terceiro, transmitir com sabedoria às pessoas os mandamentos de Deus. Falarmos com as pessoas que ainda não o conhecem. Moisés transmitiu a mensagem, né, aos anciãos, que eles, se tivesse algum problema, que eles levassem a U e a Arão, que Arão resolveria. Mas hoje, como é que a gente pode transmitir essa palavra a outras pessoas? A palavra para obedecer ao que Deus fala. Nós precisamos ter sabedoria para isso, para alertar as pessoas, né, dos perigos, das consequências das suas ações. E por fim, né, a paciência. Quantas vezes perdemos a paciência na espera de uma resposta de Deus? Às vezes a gente não fala, né, porque a gente tem até receio de falar, mas às vezes no nosso íntimo a gente fica, né, assim inquietos, querendo uma resposta de Deus, e a gente não tem. Aí passa aquele tempo, passa os 6 dias, que pra gente é uma eternidade. No 7º dia, Deus fala pra gente. E assim como ele falou com Moisés, né, ele fala pra gente também. A lição que eu tiro da questão da paciência é que nós devemos perseverar em oração, estarmos sempre diante de Deus esperando a sua resposta. Seja lá que momento for. Moisés ficou ali 6 dias. A nuvem cobriu ele ficou ali 6 dias. E depois, no 7º dia, foi que Deus chamou ele. Irmãs, que nós possamos, né, ser obedientes à palavra de Deus. Que possamos, ó Pai, que nós sejamos, prestemos atenção aos detalhes que Deus tem dado pra gente, acerca do que Ele quer fazer. E que possamos transmitir às pessoas com sabedoria as ordens que Deus nos dá, que Deus nos deu. Uma das ordens que Deus deu pra gente é que nós fôssemos fazer discípulos, não é? Em todas as nações. E por fim a paciência, né? Que nós possamos ter essa paciência que Moisés teve, de esperar o momento de Deus. Não importa se for 6 dias, 1 mês, 1 ano, 20 anos, mas devemos estar esperando, porque o nosso Deus não chega atrasado. Nosso Deus não chega atrasado. Então, irmãs, esta foi o que nós aprendemos, né? Eu e Joseí, durante essa semana. Foi muito bom, foi muito gratificante. A gente pôde compartilhar, né, outras coisas também. Oramos uma pelas outras. Eu orei pela família dela, ela orou por minha família, oramos pelos irmãos da igreja, pela igreja, pelas dificuldades. Então, foi um momento muito bom. Eu louvo a Deus por Deus nos ter proporcionado esse momento, viu? Vou fazer mais uma oração, agradecendo a Deus por tudo. Deus querido, Deus amado, obrigado, Pai, por estas lições que nós acabamos de falar aqui, Senhor. Tudo que nós aprendemos, ó Pai, com o teu servo Moisés, grande homem de Deus, homem obediente ao seu Deus, que nós possamos, ó Pai, seguir o exemplo dele, na obediência, Pai, e na paciência, Pai. Ó Pai, abençoe essas mulheres, que a cada dia nós possamos estar crescendo juntas para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Oi meninas! Olá! Tudo bom? Estamos aqui para cumprir o desafio que nos foi nos passado, né? Primeiramente vamos começar orando, agradecendo a Deus. Senhor, maravilhoso Deus, obrigado, Senhor, por essa rica oportunidade de estarmos aqui aprendendo mais e mais da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, pelo ensinamento que passamos uma para a outra naquele momento.
discutimos a respeito do versículo bíblico, Senhor. Que o Senhor continue a nos conduzir, que o Senhor possa também levar a palavra a cada irmão que vai ouvir. Isso é o que eu te peço e te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Bem, a Ilza nos pediu, né, para a gente falar o tema a respeito do versículo que a gente vai ler. A gente vai ler 1 Pedro 1, de 13 a 16. O tema que nós duas escolhemos foi refletindo a santidade. A Regiane vai fazer a leitura bíblica. Vamos lá, tirando o óculos. Portanto, cingindo os lombos de vossos entendimentos, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Portanto, porque está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Amém. Aqui nessa carta que Pedro escreve, né? Ele escreve para fortalecer a igreja, porque a igreja estava passando por provações, por perseguições, que Roma havia sido queimada e por isso os apóstolos e todos os seguidores de Cristo estavam sendo perseguidos. Aí ele fala nos versículos anteriores a respeito da nossa fortalecimento, que nosso fortalecimento produz em nós esperança e alegria, e é nisso que devemos estar firmados. Regiane vai falar uma breve introdução a respeito dos versículos. Certo. Quando a gente lê os primeiros versículos, né, do 13, ele fala justamente que é para sermos fortalecidos em Cristo, né? Para que a gente pense nessa graça poderosa que é de Deus, que vem do Senhor Jesus. Então, ele pede para que eles, né, estejam mais firmados, se achegando mais a Deus, estando verdadeiramente buscando o Senhor Jesus, né? E não as outras coisas que possam vir posteriormente, porque a gente sabe que naquela época, e hoje também, né, as tribulações eram grandes, eram perseguições terríveis que eles vivenciavam. Então, ele disse que era para se fortalecer na graça de Cristo Jesus. Então ele pede para que os irmãos estejam fortalecidos nessa graça que vem de Deus, nos primeiros versículos, né? Para que eles possam estar firmados nisso, porque muitas coisas viriam, muitas coisas, muitas tribulações, muitas transgressões, muitas concupiscências, muitas coisas poderiam influenciar eles, mas que eles estivessem firmados em Cristo, né? Estivessem nessa graça de Cristo Jesus, estivessem firmados nele, nos primeiros versículos. E depois ele vai falar sobre essa santidade, que a gente deve buscar isso em Deus, né? Como o Senhor Jesus é santo, como ele veio aqui na terra, se fez homem, né? E não pecou em nada, continuou santo, e cada vez mais, né? Diante disso. Então ele pede para que a gente siga esse exemplo. Claro que não é fácil, né? Não é fácil. A gente sabe disso, porque quando a gente começa a passar a conhecer o Senhor Jesus, a gente visualiza muitas coisas erradas do que nós tivemos, do que a gente vivenciava antes, né? Aí nos outros versículos, no 13, no 14, no 15, justamente vai falar sobre essa, como é que eu posso dizer assim, essas coisas antigas que a gente vivenciava, que a gente vivia, né? Porque quando a gente não conheceu o Senhor Jesus, quando a gente não tinha esse conhecimento do Espírito Santo na nossa vida, a gente achava tudo de errado tão natural. A gente vivenciava tudo de errado tão natural. Uma das coisas que a gente comentou não foi que a gente falava os palavrões, a gente cansava de falar Ave Maria, tudo era Ave Maria. Não era não? A respeito das roupas. A roupa, tudo que a gente vivenciava, tudo que a gente vestia era tão natural, né? Como ele fala aqui no versículo 14, que ele diz que não pensais no momento da sua ignorância, porque a gente era ignorante espiritualmente falando naquela época. A gente cresceu, a gente vivenciou isso, a gente foi passado de geração em geração para a nossa vida todo esse tipo de comportamento. Então a gente achava algo tão natural de fazer, de se cometer, de se falar, né? Então, quando a gente passa a conhecer o Senhor Jesus, quando a gente tem o Espírito Santo de Deus, isso muda. Ele vai moldando a nossa vida a partir do momento que nós deixarmos que ele age em nós. Né? Como ele está falando no versículo 13, né? Cingindo o vosso entendimento. Cingir é você se cercar do entendimento. Você tem que ser cercado do entendimento. E ele pede para ser sóbrios. Que a gente no mundo, a gente vai ver coisas
que acontece no mundo, a gente vivencia, a gente participa de coisas que estão no mundo, mas a gente tem que ser sóbrio, ter o entendimento que está na Bíblia, para poder a gente separar as coisas e vivenciar realmente aquilo que está na Bíblia. E não só está na mente, mas sim na nossa prática também. É isso que nós temos que ter em mente. Porque a gente às vezes, eu vou para a igreja, sou santo porque eu estou indo para a igreja, estou me santificando só porque eu estou indo na igreja, estou com a saia longa, estou com tal roupa, mas não é isso. Santificação, a gente refletir a santificação é justamente a gente vivenciar na prática, não só na mente, mas na prática também do cotidiano da gente, essa santificação, né? A gente está botando em prática aquilo que está na palavra de Deus. Os nossos hábitos, como eu e Regiane discutimos, né? A respeito do que a gente fala, a respeito do que a gente veste, a respeito do que a gente... como a gente se prontifica em relação aos nossos familiares, porque muitas vezes aqui na igreja a gente vai refletir com o irmão uma santificação maravilhosa, mas chega em casa, é outra conduta para com nossos parentes, para com nossos familiares. Será que é isso que é a santificação? É isso, é refletir a santificação? Eu não acho que seja isso, né? Então, nesse sentido, uma das coisas que a gente discutiu também é que a santificação, ela atrai vidas, né? Assim como Jesus Cristo foi santo, multidões seguiam ele. Ele era as multidões ele atraía essas multidões para ele. Então, aquele que é santo diante de Deus, ele atrai boas coisas, ele reflete boas coisas, ele atrai pessoas para perto dele, porque ele se mostra ser diferente. Então, a santidade é ser diferente, ser diferenciado e refletir Jesus, né? Porque a gente até questionou bastante que a gente tem que buscar refletir Jesus na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, em tudo que a gente fizer, né? E basicamente foi isso. E como lá em Levítico, quando o povo está lá saindo do cativeiro do Egito, e lá em Levítico, quando fala das leis, aí o que é que Moisés manda Deus fala a Moisés, né? Para o povo se santificar, ser santo, porque ele é um Deus santo. Então, ele fala muito disso no Antigo Testamento, a respeito de nós nos santificarmos. Por que ele pede isso? Porque o povo estava errando, o povo estava seguindo ele, conhecia ele, mas estava uma conduta errada. E a gente dentro da igreja, não é porque a gente está dentro de uma igreja que nossa conduta está 100% certa, que a gente tem que verificar se o que a gente está falando, se o que a gente está pensando, se o que a gente está fazendo está refletindo verdadeiramente a santificação que está na Bíblia. Então, vamos ser imitadores de Cristo Jesus. Deus abençoe. Vamos orar. Senhor amado Deus, nós te louvamos, te glorificamos, te bendizimos e te exaltamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus maravilhoso, o Deus santo, poderoso, que tem cuidado de cada um de nós. Nós te agradecemos por esta palavra, Senhor, que o Senhor mostrou a nós, que nós possamos estar vivenciando essa santidade, buscando essa santidade, refletindo essa santidade, Senhor, não só nós, mas todas as mulheres que nesse momento estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor possa estar, ó Deus, colocando isso no nosso coração, para que nós possamos ser influenciadores de vidas, ó Deus, conquistadores do Teu reino, porque o nosso objetivo é conquistar almas para Ti, Pai. Nós te agradecemos por este momento de compartilharmos a Tua palavra, de entendermos, Senhor, que o Teu Santo Espírito a cada dia move em nossas vidas, para que nós possamos ser usadas como instrumentos Teu, Pai. Nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Tchau.